Você trabalha o mês inteiro, acorda cedo, enfrenta o trânsito, passa horas no trabalho, às vezes faz hora extra e no final do mês o salário cai na conta. Você respira aliviado, paga o aluguel, paga a luz, paga a internet, o cartão de crédito, o financiamento, a escola dos filhos, e aí você olha para o saldo restante e percebe que quase não sobrou nada. Você não comprou nada de absurdo, não viajou, não fez nenhuma loucura, mas o dinheiro simplesmente sumiu. E o pior, isso acontece todo mês, sem exceção. Isso não é azar, não é falta de disciplina, e definitivamente não é porque você ganha pouco. Existe um erro específico que a maioria dos brasileiros comete todo mês, silenciosamente, sem perceber, e que drena o dinheiro antes mesmo que você tenha chance de guardá-lo. E as instituições financeiras? Elas conhecem esse erro muito bem e lucram muito com ele. Fica até o final desse vídeo, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a sua relação com o dinheiro. O Brasil é um dos países com maior taxa de juros do mundo e, ao mesmo tempo, é um dos países onde as pessoas menos entendem como o dinheiro funciona. Não é coincidência. Pensa comigo, você passou anos na escola, aprendeu português, aprendeu matemática, aprendeu história, geografia, ciências, mas alguém te ensinou como funciona o juros composto? Alguém te explicou o que é inflação na prática? Alguém te mostrou como um cartão de crédito realmente te cobra? Não, ninguém te ensinou isso. E essa lacuna, essa falta de educação financeira, custa caro para milhões de brasileiros todo mês. Segundo o Banco Central, mais de 70% dos brasileiros adultos não conseguem poupar nenhum valor ao final do mês. 7 em cada 10 pessoas que você conhece chegam no zero todo mês. Mas quando você pergunta para essas pessoas se elas gastam muito, a maioria diz que não. Então onde o dinheiro vai parar? O problema não está no quanto você gasta, está na ordem em que você usa seu dinheiro. A maioria das pessoas segue o seguinte ciclo: recebe o salário, paga as contas, gasta o que sobra e tenta guardar o que resta. O problema? Quase nunca resta nada. Esse ciclo tem um nome, é chamado de pagar a si mesmo por último, e é o maior erro financeiro que a maioria das pessoas comete sem perceber. Vamos falar do vilão número 1 das finanças brasileiras, o cartão de crédito. O cartão não é um problema em si. Usado corretamente, ele pode até ser um aliado. O problema é quando você não paga a fatura completa no vencimento. Aí começa o pesadelo. O brasileiro médio não sabe que o rotativo do cartão de crédito no Brasil pode chegar a 400% ao ano. 400% ao ano. Pensa no que isso significa na prática? Uma dívida de R$1.000 no cartão pode virar 2.000 em menos de um ano. 4.000 em 2 anos e continuar crescendo enquanto você só paga o mínimo todo mês. E o mínimo é exatamente o que os bancos querem que você pague, porque enquanto você paga o mínimo, os juros continuam correndo e o banco continua lucrando. Não é por acaso que o Brasil tem uma das maiores taxas de juros de cartão de crédito do mundo inteiro. E segundo a Serasa, mais de 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes hoje. 70 milhões de pessoas presas nessa armadilha, pagando o mínimo todo mês, vendo a dívida crescer, sem saber como sair. Se você tem dívida no cartão agora, para tudo o que estiver fazendo e ouve o que vou te falar no final desse vídeo, porque existe uma saída. Mas o cartão de crédito é só um dos vilões. Existe algo ainda mais silencioso, que rouba seu dinheiro todo mês, e a maioria das pessoas nem considera isso um problema. Estamos falando da inflação invisível dos seus hábitos. Todo ano os preços sobem. O supermercado fica mais caro, o combustível sobe, o aluguel aumenta, o plano de saúde reajusta, a escola dos filhos cobra mais. Tudo fica mais caro, todo ano, sem exceção. Mas o salário da maioria das pessoas não acompanha esse ritmo. Resultado, você ganha o mesmo valor em reais, mas esse dinheiro compra menos todo ano. E você não percebe, porque o processo é gradual, é lento, é silencioso. R$1 hoje não vale o mesmo que R$1 valia há 5 anos, e daqui a 5 anos vai valer ainda menos. Isso é inflação, e ela está corroendo seu poder de compra agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo. Some isso a outro hábito muito comum entre os brasileiros: manter dinheiro parado na poupança. A poupança rende em média 6% ao ano. A inflação oficial no Brasil ficou acima disso em vários anos recentes. O que isso significa na prática? Que
que quem deixa dinheiro na poupança, na prática, está perdendo o poder de compra. Mesmo vendo o saldo crescer na tela do celular, você acha que está guardando dinheiro, mas na verdade está ficando mais pobre, lentamente, todo mês. Você deve estar se perguntando, mas por que isso acontece com tanta gente? Por que pessoas inteligentes, trabalhadoras, dedicadas, caem nessas armadilhas financeiras? A resposta é simples: ninguém nos ensina a lidar com dinheiro. A escola te prepara para o mercado de trabalho, te ensina a ser um bom funcionário, a cumprir horários, a entregar resultados, mas não te ensina o que fazer com o dinheiro que você recebe por esse trabalho. E aí você chega na vida adulta sem nenhuma referência. Faz o que os seus pais faziam, que é o que os pais dos seus pais faziam, e assim por diante. O ciclo se repete de geração em geração. Paga as contas, gasta o que sobra, tenta guardar o resto e quase nunca sobra nada para guardar. E as instituições financeiras? Elas adoram que você continue assim, porque enquanto você não entende como o dinheiro funciona, você continua pagando juros, continua pagando tarifas, continua deixando o dinheiro na poupança que rende menos que a inflação. O sistema foi construído para funcionar dessa forma, e a única saída é entender como ele funciona. Então, o que fazer para sair desse ciclo? A virada começa com uma mudança simples de ordem, uma mudança que parece pequena, mas que transforma completamente a sua situação financeira ao longo do tempo. Em vez de guardar o que sobra, você guarda primeiro e gasta o que sobra. Isso se chama pagar a si mesmo primeiro, e é o hábito número 1 das pessoas que constroem patrimônio de verdade. Na prática, funciona assim. Assim que o salário cai na conta, antes de pagar qualquer conta, antes de fazer qualquer compra, você transfere imediatamente um valor fixo para uma conta separada de investimentos. Pode ser 10% do seu salário, pode ser 20%, pode ser até 5% se for o que você consegue agora. O valor não importa tanto quanto o hábito. Esse dinheiro sai da vista e da tentação. Vai para uma conta separada que você não usa no dia a dia, e você aprende a viver com o restante. No início parece difícil, mas em poucos meses você nem sente falta desse dinheiro, porque você já adaptou seu estilo de vida ao valor que sobrou. E enquanto isso, aquele dinheiro separado está crescendo, trabalhando para você, mês a mês, ano a ano. Agora vamos falar de soluções práticas, coisas que você pode fazer ainda essa semana para mudar sua situação financeira. Primeiro passo: pare de deixar dinheiro na poupança. Hoje existem alternativas com liquidez diária, ou seja, você pode resgatar quando quiser, que rendem o dobro ou o triplo da poupança. O Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil. É garantido pelo governo federal, tem liquidez diária e rende muito mais que a poupança. Você consegue começar com menos de R$50. Os CDBs de liquidez diária de bancos digitais, como Nubank, Inter e PicPay, também são ótimas opções. Muitos rendem 100% do CDI, ou mais, e são tão seguros quanto a poupança, com rendimento muito superior. Segundo passo: entenda o custo real das suas dívidas. Se você tem dívida no cartão de crédito ou no cheque especial, nenhum investimento do mundo vai te salvar enquanto essas dívidas existirem. Pagar uma dívida de 400% ao ano é o melhor investimento que você pode fazer. Não existe aplicação financeira no mercado que renda isso. Então, antes de investir qualquer coisa, quite suas dívidas de juros altos. Negocie com o banco, use o Serasa Limpa-Nome se precisar, mas saia do vermelho primeiro. Terceiro passo: crie uma reserva de emergência. Antes de pensar em investir em ações, fundos ou qualquer outra coisa, você precisa ter de 3 a 6 meses de gastos guardados em um investimento de liquidez diária. Essa reserva é o que vai te impedir de se endividar na próxima emergência. Carro que quebra, problema de saúde, perda de emprego. Com a reserva, você resolve sem precisar do cartão ou do cheque especial. Se você chegou até aqui, você já está à frente da maioria dos brasileiros, porque a maioria nunca para pensar sobre isso. Continua no piloto automático. Recebe, paga, gasta e no final do mês, o zero de novo. Você não precisa ganhar mais para mudar sua situação financeira. Você precisa entender como o dinheiro funciona e começar a tomar decisões diferentes. Pequenas mudanças hoje criam grandes resultados ao longo do tempo. Se esse vídeo abriu seus olhos para algo que você não estava vendo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Um amigo, um familiar, alguém que você sabe que está passando por dificuldades financeiras.
E se você quer continuar aprendendo sobre como construir patrimônio do zero, mesmo ganhando um salário médio, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos próximos vídeos vou mostrar exatamente como sair das dívidas, montar sua reserva de emergência e começar a investir mesmo sem ter muito dinheiro. Até o próximo!